Okay? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versos 18 a 25. Nós estamos, amados e amadas, no desafio de pregarmos uma série de mensagens com essa temática, um rei diferente. Domingo passado nós falamos sobre as origens do rei. E hoje nós vamos estar falando o Natal de um rei. Pode dar mais um toque aí, o Natal de um rei. Mateus capítulo 1, versos 18 a 25. E domingo que vem, se Jesus não voltar antes, nós vamos expor aqui Mateus 2, de 1 a 12, sobre presentes para o rei. Tá, ok? Então, venha e receba essas mensagens de Natal, indique também para outras pessoas e vamos realmente preparar o nosso coração para celebrar o Natal de Jesus como Ele mesmo prescreveu nas Escrituras, trazendo-nos marcas, características, evidências acerca da pessoa e obra de Jesus, o nosso Rei. Por isso que eu escolhi, amados, o Evangelho de Mateus. Porque o Evangelho de Mateus tem como tema Jesus, o Rei. Ele é o Rei. William Barclay vai dizer de que o Evangelho de Mateus tem duas grandes características. É o Evangelho do Mestre, nenhum outro Evangelho nós encontramos uma compilação tão sistemática dos ensinos de Jesus, mas é preeminentemente o Evangelho que foi escrito para nos mostrar a Jesus como um homem que nasceu para ser rei. E ao longo do livro você vai encontrar isso várias vezes, terminando no episódio da cruz, quando acima da cabeça de Jesus uma tabuleta dizia: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então nós vamos esse mês focar muito nessa questão do reinado, do Rei Jesus, do Natal de Jesus, o Rei diferente, tá ok? E vamos terminar o ano refletindo sobre a oração do Pai Nosso, que tem aquela expressão central: venha o teu reino, tá ok? Então, preste atenção, tem tudo a ver com a nossa cidade, que não é por coincidência, mas por providência, que é chamada justamente de Angra dos Reis. Claro que a evidência é outra, porque fora descoberta por ocasião chamado Dia dos Reis Magos, que não eram reis, só eram magos, estudiosos das estrelas. A gente vai estar vendo isso domingo que vem. E a gente sabe de que, na verdade, Angra, como todo o estado do Rio de Janeiro, o Brasil, precisa ser dedicado, consagrado ao Rei dos Reis, que é Jesus. Senão, olha para mim, a vida só tende a piorar. As coisas só tendem a piorar quando Jesus não é Rei a partir da nossa vida, a partir do nosso coração. Vamos ao texto então, Mateus 1, 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa
Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Jesus. Peça ao Senhor para concentrar a sua atenção nesta mensagem. Mensagem que tem potencial de transformar a sua vida. Você ouvinte, você surdo, junior, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher. Deus, por favor, entra com providência, tome acesso e assento ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. A grande ideia, amados, desta passagem, dando um clique aí, Mateus, Jesus, o Rei esperado, para dar um novo sentido para a história da humanidade, em seu nascimento, teve a sua identidade divina, humana, estabelecida. Eu quero que você preste muita atenção nessa frase, porque ela tem um alto teor doutrinário. E é muito importante no mês de dezembro, e eu estou fazendo isso aqui com vocês aos domingos, tirar a poeira de determinados textos da Bíblia, ou de algumas canções, como nós entoamos aqui. Eu fico muito preocupado quando a gente entoa canções tradicionais de Natal como esta, e eu percebo muitos dos mais novos que não movem a boca. Por quê? Porque não conhecem. E a culpa é dos pais. Já leva a primeira cipuada logo no início. Porque cabe aos pais passarem princípios e valores para os filhos. Sobretudo os hinos tradicionais. Você tem Spotify, você tem YouTube, você tem... Poxa vida, escolha lá músicas natalinas. Solta na casa, deixa permear a casa, deixa permear a família com canções natalinas. Hoje eu estava ouvindo Noite Santa, uma música tradicionalíssima de Natal. Nasce Jesus, ouvi hoje também na hora do almoço. Então aproveite. E não apenas com as canções, mas nós temos aqui alto potencial doutrinário. Presta atenção, Jesus o Rei esperado, o nascimento de Jesus foi resultado de profecias. Sabia disso? Consulte os textos. Para dar um novo sentido para a história da humanidade. Amados, não apenas o ocidental, mas o mundo inteiro deve ao Natal a sua identidade de valores, de ética, de moral, de filosofia. A história do mundo, amados, seria incompleta se não houvesse o evento Cristo. Querendo ou não, admitindo ou não, quando você vai estudar, você tem aquela datação cronológica antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus teve o seu nascimento, amados, a identidade divina humana. Jesus era uma pessoa com duas naturezas, não eram duas pessoas. Jesus homem uma coisa, Jesus Deus outra coisa. Senão ele seria um esquizofrênico. Uma pessoa com duas naturezas. E esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos reforçar aqui esse elemento identitário de Jesus. Mateus, dando o primeiro clique, Jesus, ele salvará o povo dos seus pecados. Vamos dizer juntos, vamos lá? Jesus, ele salvará seu povo dos seus pecados. Por isso que Mateus começa assim, presta atenção. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. E ele então comenta aquela história que você conhece. Você que é crente já de algum tempo, já encenou isso na igreja.
nas peças natalinas. Eu já fui José, eu acho que eu só não fui Jesus, mas José, pastores, magos, anjos já fui também. Essa história, ela é permeada de significados, de apontamentos teológicos. Maria, mãe de Jesus, estava comprometida a casar-se com José. O que significa essa expressão? Aí, preste atenção aqui, eu quero jogar uma luz agora no contexto da época. Se você acha que hoje casamento dá trabalho, imagina na época de Jesus, olha só. De acordo com costumes antigos, primeiro tinha a cerimônia do noivado, ou do chamado desposório. Depois de um ano de noivado, é que chegava o dia das bodas. Geralmente o casamento durava até 8 dias. Festa, comilança, bebelança. E se faltasse o vinho antes do final da festa, era uma vergonha. Só ver João capítulo 2, você vai ver aquela passagem importante. Entre, amados, a cerimônia do desposário ou do noivado, desposório, até o casamento, as famílias da noiva e do noivo se reuniam como testemunhas daquele ato, e o noivo daria à noiva um anel de ouro ou outros itens de valor, dependendo dos recursos do noivo. Se eles eram pobres, como José e Maria, coitados, o noivo daria apenas um documento, no qual se comprometeria a casar com ela. Eu fiz questão de resgatar o que estava escrito nesse documento. Olha só, hein? O documento estava dizendo o seguinte: com esse anel, eu declaro. Olha que coisa romântica, gente. O noivo dizendo para a noiva, em papel: com este anel, eu declaro que você está reservada para mim, de acordo com a lei de Moisés e Israel. E aí depois então desse comprometimento explícito, documental, escrito, daria então o anel de compromisso. Alguns aqui têm anel de compromisso, hoje tem anel de compromisso, né? Mas não é nada, é um compromisso tão sério, amados, que após a cerimônia do noivado, a noiva voltava para a casa do seu pai e o noivo voltava para a casa do pai dele. A vida continuaria como antes. Eles não tinham envolvimento sexual nenhum. Namoro continuava, mãos dadas, nananina não. Só de consideração. E caso houvesse rompimento de noivado, nesse período do desposório, que poderia dar 1 ano, PJ, era considerado divórcio. Ah, mas não eram casados, mas ela era comprometida. Esse entendimento, à época, vai jogar luz sobre o que estava acontecendo aqui. E como ficou a cabeça de José. Atenção, homens. Nos coloquemos no lugar de José. Nesse período, repetir, para ficar claro. Nesse período de 1 ano, ela estava na casa dela, dos pais dela. E ele, os pais dele. Eles tinham encontros assim, vez por outra, escurinho de cinema? Não. Nada. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí Carlos Drummond de Andrade poderia dizer: e agora, José? E agora? Maria viu-se grávida pelo Espírito Santo. O evangelista Lucas vai dizer no capítulo 1, 27, que um anjo precisou ir até ela. Uma virgem, possivelmente uma adolescente, amados. Nós estamos falando de uma menina de 14 a 17 anos. O anjo tem que chegar para ela e dizer, olha, versículo 35, capítulo 1 de Lucas: descerá sobre ti o
Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ai, o nó na cabeça de Maria. Tudo para cumprir a profecia de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Por que, amados? É a pergunta que até hoje quem é sincero faz. Por que Jesus teria de vir de um nascimento virginal? Não poderia ter vindo de um relacionamento normal? Mas eu disse na grande ideia que a identidade de Jesus era de uma pessoa com duas naturezas, humana e divina. Mas por quê? Primeiro, para cumprir as Escrituras, como eu já disse, Isaías 7,14. Mas ainda há outros motivos. Eu me recorri ao meu conhecido Franklin Ferreira. Ele vai fazer o seguinte argumento. Vamos lá. Se Cristo não tivesse nascido da Virgem, por obra do Espírito Santo, ele não seria Deus. Se Cristo não fosse Deus, então seu sacrifício não poderia ser expiatório. Ele não poderia morrer pelos nossos pecados. E Jesus, ele salvará seu povo dos seus pecados. Se Cristo não fosse Deus e seu sacrifício não fosse expiatório, ele não teria ressuscitado. E Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitasse dentre os mortos, seria vã a nossa fé e a nossa pregação. Tim Keller vai dizer de que a encarnação, Cristo se tornando verbo, carne, no ventre de Maria, é o evento histórico a dividir o universo, não apenas a história, mas o universo, a mudar os rumos da história, transformar a vida, destruir paradigmas. Por isso que aquele texto de João 1,14 é riquíssimo. E o verbo se fez e habitou entre, e vimos a sua como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é unigênito? Único, gerado. Jesus gerado pelo Pai na eternidade. Por isso que vez por outra ele vai aparecer no Antigo Testamento com manifestações que teologia sistemática ou teologia bíblica a gente chama de teofanias. Manifestações do Cristo pré-encarnado. Mas Cristo, amados, precisava ser Deus habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, como o texto de João. E Paulo vai dizer aos Colossenses, em outro texto brilhantíssimo, Colossenses 2,9, falando de Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha para mim, não havia uma célula em Jesus que não fosse humana, mas igualmente não havia uma célula em Jesus que não fosse divina. Jesus era tanto Deus como é hoje. O Deus menino era tanto Deus quanto Deus realizando milagres e sendo ressuscitado ao terceiro dia. Tudo na cosmovisão hebraica militava contra essa ideia. Toda a cultura hebraica militava contra a ideia de que um humano pudesse ser Deus. Mas J.I. Packer vai dizer, Deus se tornou homem, o Filho Divino se tornou judeu, o Todo-Poderoso surgiu na terra como menino, um bebê humano, indefeso, incapaz de fazer mais do que... Imagina Jesus menino, o Deus menino, não podia fazer mais do que permanecer deitado, olhar o teto, se remexer, fazer barulhos.
Ele teve que ser alimentado, trocado suas fraldas, ensinado a falar como qualquer outra criança. Amados, a primeira infância do Filho de Deus foi uma realidade. Quanto mais você pensa nisso, Packer vai dizer, mais impressionante fica. E Packer termina dizendo, nada na ficção é tão fantástico quanto essa verdade da encarnação. Quem depois quer consultar o livro do Packer é o Conhecimento de Deus. O Deus encarnado, o Deus que se tornou menino no ventre de Maria, ainda virgem, amados, sem cooperação humana, sem interferência humana. Mas, e agora, José? Versículo 19. José, seu marido, era um homem justo. Repita comigo, homem justo. E não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Como é que a gente entende isso daqui? Amados, olha para mim. José poderia expor esse fato de maneira pública. Minha noiva está grávida. Eu decido me separar dela. Levítico 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Deuteronômio 24:1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, e eu pergunto, uma mulher grávida sendo noiva, é uma coisa indecente, sim ou não? Far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Mesmo, amados, e os estudiosos mais aprofundados me dão clareza para dizer isso, não tinha como Maria ser apedrejada aqui, porque Israel estava sob o domínio romano, e a pena de morte teria que ter uma chancela imperial. Mas Maria, amados, seria rechaçada, marginalizada, seria despedida, uma marca, a marca da desonra, a marca da vergonha. Eu fico imaginando as futriqueiras da vizinhança. Você sabe a novidade? Aquela cara de anjinha. Maria. Maria. Barrigão. José falou que não tem nada a ver com isso. E ela ainda inventou que era do Espírito Santo. Mas José era justo e não a quis expô-la à desgraça pública. Um professor do André Jumper, chamado João Leonel, ele pegou esse corte, dizendo que essa justiça de José não era apenas uma observância às obrigações legais, porque senão ele tinha todo o direito de expor Maria e se separar dela. Mas o João Leonel vai estar dizendo que a justiça que José tinha era a justiça que atenta à necessidade do outro. É a mesma justiça que vai ser um tema em todo o Evangelho de Mateus. Sobretudo vai encontrar o coração em Mateus 5:20, quando Jesus vai dizer que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. João Leonel, doutor do André Jumper, vai dizer de que ele não está, o texto, Mateus, se referindo a um cumprimento mais rigoroso da lei, mas uma justiça que ama o próximo e que se empenha em fazer o melhor para ele. É isso que José apresenta, uma justiça que aquece ao necessitado. Olha para mim, há uma justiça que dá direito à dúvida,
Há uma justiça que prefere estar numa posição vexatória do que proporcionar vexame a quem se ama. É uma justiça, me perdoe o neologismo aqui, outro-centrada, ao invés de uma justiça egocentrada. Ou, para usar um português mais correto, uma justiça altruísta. José deixou de pensar, irmão Ramos, em si mesmo, para pensar em Maria. Por quê? Porque ele a amava. Eu não posso deixar de aplicar aqui. Você ama tanto a sua mulher, a ponto dela lhe falar algo absurdo, e você, por amor e justiça, considerá-la acima de toda suspeita? Hein, maridão? José fez isso. Ele disse inicialmente: eu vou deixá-la secretamente. Aconteceu alguma coisa, eu não estou entendendo. Por isso, amados, que no versículo 20, tendo José isso em mente, repita comigo, tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José tinha uma decisão em mente, mas o Senhor tinha uma revelação a ser dada a ele. Aleluia. O Natal, amados, é antes de um nascimento. O Natal é uma vinda. O Natal é uma epifania. O Natal é uma revelação. O Natal é uma apoteose. O Natal, amados, é um evento magnânimo. José tinha uma decisão em mente. Veio o Senhor e disse: não, José, não temas, José, porque aquele que está sendo gerado no ventre da sua Maria, aquela que você ama, é gerado pelo próprio Espírito Santo. E outra coisa, dá o nome dele de Jesus. Aí você vai: pastor, que diferença tem isso? Amados, olha para mim. Na tradição judaica, quem dava o nome era o homem. Quem deu nome a Eva? Adão. Dar nome significa ter autoridade sobre. Aqui, amados, José, nem o nome de Jesus, nem o nome do filho ele podia dar. Mas antes que você pense que José era apenas um mero coadjuvante, não era. A José foi revelado de que aquele menino que haveria de nascer iria ser o Salvador do mundo. O nome Jesus, do hebraico Yoshua, que significa salvação. Ele salvará seu povo dos pecados. Vincent Taylor vai dizer: de todos os nomes, nenhum é mais precioso aos ouvidos cristãos do que o nome de Jesus. E Lutero escreveu um hino natalino em 1535, e uma das estrofes Lutero escreveu: atentem, este é o sinal, no coxo em fraldas, muito mal deitado, está o que mantém o céu e a terra e os sustém. Maravilha, amados. Aquele menino no coxo, em fraldas, mal deitado. E aquele menino mantém o céu e a terra e o sustém com o peso da sua palavra. É o Salvador.
Hebreus 7, 22 a 25 vai dizer: de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente. Repita comigo: salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, amados, é o Salvador do mundo. E José, o homem justo, que olhou primeiro para Maria ao invés de olhar para si mesmo, ele é condecorado, ele é homenageado, ele é, de certo modo, amados, prestigiado em ser o pai legal do Filho de Deus. O pai adotivo mais excelente da história da humanidade foi José. Assumiu para si um filho que não era dele. E por revelação entendeu que este filho haveria de ser o Salvador do mundo. Dá mais um clique aí, por favor. Jesus, a quem chamarão Emanuel. Vamos dizer juntos? Jesus, a quem chamarão? E agora Emanuel, né? E agora Emanuel. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Mas o versículo 22 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel. O nome é Jesus, mas Emanuel, amados, passa a ser um dos seus nomes, passa a ser um modo pelo qual ele foi chamado, que significa Deus conosco. José desperta-se do sono, preste atenção aqui, por favor, e faz o que o anjo havia lhe ordenado, recebe sua mulher, mas porque ele era homem justo. Atenção, homens, você iria segurar a onda? Não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou explicar o mistério disso daqui. Isaías 7,14, Isaías 8,8, e passará a Judá, inundando, e irá passando por ele, chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da terra, ó Emanuel. Isaías 8,10, tomai juntamente o conselho, e ele será frustrado, dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Amados, Deus conosco, Deus que se aproxima da esfera humana, Deus que se acomoda à forma humana. Filipenses 2. Não considerou ser igual a Deus coisa que se devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Emanuel, Deus conosco. Amados e amadas, em toda a Bíblia nós temos outras menções de nascimentos anunciados por um anjo. Sempre isso caracteriza algo esplendoroso. Em Gênesis 18:10, o nascimento de Isaque é anunciado a Sara, a Abraão. Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara, tua mulher, terás um filho. Em Juízes 13:2 e 3 aparece então a Manoá e a sua mulher, um anjo, dizendo: olha, você é estéril, nunca tiveste filho, mas conceberás e terás um filho, Sansão. Em Lucas 1:13, um anjo do Senhor aparece a um vovô de idade, porque não tinha filho, e uma vovó de idade chamada Isabel, Zacarias
Isabel. O anjo diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará um filho, à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Impressionante. Um nascimento anunciado. Mas este Jesus, aquele que pode trazer a paz, ou que trouxe a paz que tanto ansiamos, Jesus, Ele, só Ele, seria chamado Emanuel. O nascimento de Isaac inaugurou um novo tempo na história de Israel. Era o filho da promessa. O nascimento de Sansão também. O nascimento de João, o Batista também. Mas todos eles, amados, se curvam diante do nascimento do Emanuel, o Deus conosco. A obediência de José é algo que nos serve de exemplo. O texto vai dizer que, despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu sua mulher, não conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz um filho. Poderia fazê-lo. Já estavam morando juntos nessa ocasião. Mas ele não fez porque era justo. Queria respeitar o tempo, queria respeitar o momento de Maria. Imagina, amados, 14 anos. Como estava a cabeça dessa menina? Os conflitos. Recém ela havia menstruado. Agora grávida. José a respeita. José a dignifica. José a preserva. José a honra. Formidável. Leva para casa algumas aplicações. Solta, Mateus. 2, por favor. A encarnação de Jesus, o homem-Deus, no ventre de uma jovem de Belém, foi um anúncio. Toda a humanidade estaria sendo redimida, a começar dos mais tenros. E eu estou usando a palavra tenro, os mais pequeninos, os nenenzinhos. Amados, olha para mim, por favor. Talvez não exista uma cena mais... Eu não sei se Cristina vai se lembrar. Uma cena que não saiu da minha cabeça. Foi uma vez que nós fomos ao hospital e tinha uma jovem que tinha problemas mentais, moradora aqui na região próxima ao nosso templo. Era chamada de Preta. Já é falecida. Preta ainda está, mas não mora aqui. Não sabe? Eu não sei por que cargas d'água a Cristina me levou lá. Eu vi aquela jovem assim, completamente, amados e amadas, olha para mim, sem consciência do que havia lhe acontecido. Nasceu uma criança, mas ela não... Você já conviveu assim, essas situações de embate com pessoa que tem algum tipo de problema mental e que fica grávida, tem um neném, hein, Ronaldo? É como se nada tivesse acontecendo. E eu me vi de repente com aquela criança. Eu me lembro até que peguei aquela criança no colo. Eu não tinha filho, recém eu estava chegando aqui em Angra. Eu falei, meu Deus, quem vai cuidar dessa criança? Talvez, amados, não existe momento de vulnerabilidade maior de um homem ou de uma mulher quando tem nos braços uma criança. Vocês que não são pais, vocês não têm como
imaginar isso. A criança depende tudo de você. É um ser frágil, tenro. Eu fico imaginando que a encarnação de Jesus foi para redimir a humanidade a partir dos nenéns, a partir dos mais tenros. Por isso que no proto-evangelho, Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente. Semente, daí que vem a nossa palavra sêmen. É isso mesmo. E a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia de Gênesis 3,15 se cumpriu em Jesus, em Gálatas 4,4, mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Tinha de ser assim. O Filho de Deus tinha de vir bebê, frágil, indefeso, sem anticorpos, desprotegido. Não tem neném que quando nasce e precisa de algum tempo, quem sabe até não tomar um banho de luz, porque começa a ficar amarelinha. A fragilidade em pessoa é um neném. Jesus veio para dignificar a humanidade a partir do envelope frágil da existência humana. E qual é o envelope frágil? Um bebê. Todas as vezes que você pegar um bebê no colo, lembre-se, Jesus veio bebê para dignificar a natureza humana. Ele é um Salvador sensível, Erivelto. Ele é um Salvador amável. Ele é um Salvador afetuoso. Ele é um Salvador que já foi neném, que nasceu de mulher, que valorizou o ventre de Maria, que nadou no seu líquido amniótico, que se alimentou no sangue de Maria. Ai, isso é incrível. E tem desdobramentos incríveis. Por isso nós temos que ser contra o aborto, amados. O aborto não é uma violência, não é um direito da mulher, é uma violência à criança. Porque Jesus foi filho de uma adolescente. Mas nasceu para remir, para resgatar, para nos salvar dos nossos pecados. Outra aplicação. Em nosso contexto atual, estamos precisando de homens justos no trato com as mulheres. O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. E José, o homem justo, precisa ser, atenção homens, um paradigma de homem para nós. Você tem que dizer, Senhor, eu quero ser um homem como José. Eu quero me silenciar quando eu perceber que a minha fala poderá expor a minha mulher a algum tipo de vexame público. Eu não posso ser como aqueles homens, aqui na igreja não tem disso não, mas lá fora tem. Homens que expõem a mulher. Essa mulher não sabe cozinhar, essa mulher não faz nada direito, essa mulher é uma vergonha. Você ri, mas é sério, viu? Não, como José, preste atenção, José preferiu perder a honra do que desonrar a sua mulher. Vou repetir até. José preferiu perder a honra do que desonrar a sua mulher. Porque ele pensava, primeiro ela, a honra dela, a reputação dela.
E aí, para eu não falar só com os homens, vou falar para as solteiras aqui. Faz o teste de José no seu pretendido. Porque se no namoro ele não te honra, ele não vai te honrar quando casar, bonitona. Se o seu namorado pegar no seu braço, não precisa ser com força não, precisa quebrar o braço. A pegar com firmeza, larga esse namoro. Ele é um cavalo. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te dar na cara. Ah, mas eu amo a ele, ele é nervosinho. Nervosinho? Vai ser nervosinho com as dele. Com você, não. Porque você é de Deus. Escolha um homem de Deus para se casar. Ah, pastor, mas no namoro a pessoa engana. Não, não. No namoro, de vez em quando, mostra as garrinhas. É só você ser inteligente. Parar de ficar brincando no zap e passar a prestar atenção nos comportamentos, nos gostos, nos jogos de videogame. Se ele só gosta de videogame de sangue, 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 sai fora desse homem. É treva pura. É interessante, amados, olha para mim, que pode parecer engraçado, gente. Pode parecer engraçado, não é? Mas não é não. Você acha que o pastor Léo está criando duas meninas lindas? Uma é nervosinha, outra é mais calma. Mas duas crianças lindas, meninas, para entregar para um brucutu? Pastor Léo, você não está orando? Para Deus dar às suas filhas um José para cada uma? Alguém que prefere perder do que ganhar, se a outra vai ganhar? Para. Ah, mas ele é ciumento, mas é por amor, ele me ama. Para. José era justo. Optou em valorizar sua mulher. E Maria era tão amada. Sabe o que a mulher amada faz? Canta. Maria cantou em Lucas 1, 46 a 49. O cântico em latim é Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Porque atentou na baixeza da tua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Uma mulher amada canta. Uma mulher amada é feliz. Uma mulher amada vai lhe fazer feliz. Mas você tem que amar como José. Amados, o Brasil é o país, é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Chamado feminicídio. São assassinatos, homicídios, pelo simples fato da pessoa ser mulher. Não é isso, doutor Assis? E casos de violência, de abuso sexual. Preste atenção quando sua filha começar a falar qualquer coisa, qualquer situação. Seja como pai atento às necessidades da sua filha, meu Deus. O jornal o Globo está com uma reportagem sobre esse médium, João de Deus. Por enquanto é acusado. Nem foi acusado formalmente, que as mulheres ainda não registraram. Por isso que eu não estou afirmando que ele é culpado. Mas casos absurdos que aconteceram naquele hospital espiritual. Espiritual do cão. Cuidado. Cuidado. Abra o olho. Até me delonguei, mas é porque não tem como. Mateus, temos de acabar com essa crendice de que os homens são menos sensíveis espiritualmente do que as mulheres. José teve uma visão de Deus. Você também pode ter, cara.
Aí você fala, mas pastor, José só teve essa visão, né? Não. Quando nasceu o menino Jesus, depois de 2 anos, o anjo do Senhor aparece em sonho de novo. Levanta, toma o menino e vai para o Egito. Aí depois passou algum tempo, versículo 19 do capítulo 2. O anjo aparece de novo a José e diz: levanta, toma o menino e vai para Nazaré. Depois não aparece mais José na Bíblia. Mas o anjo falou com José, no mínimo, 3 vezes. E para Maria, falou quantas vezes? 1. O homem pode ser tão sensível, ou até mais sensível espiritualmente, do que a mulher. Verdade. Deus aparece ao homem. Deus aparece a José. Deus se torna presente a José. Outra aplicação. Jesus não veio para resolver questões políticas. E vou frustrar alguns aqui. Raciais, econômicas, sociais. Ele veio para salvar-nos dos nossos pecados. Romanos 5, 8. Mas Deus prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus veio para salvar-nos dos nossos pecados. E por fim, se Deus é conosco, Emanuel, se Deus é conosco, não há nada do que podemos temer. Nem o passado, porque Ele é conosco. Nem o presente, porque Ele é conosco. E nem o futuro, porque Ele é conosco. Ele é o Emanuel. Tim Keller vai dizer que tem 3 ideias em Emanuel. Olha só. Os caras são sabidinhos, né? Primeiro, Ele é Deus. Segundo, Ele é humano. Terceiro, Ele está conosco. Aí eu vou terminar com Hebreus, capítulo 4, versículos 15 a 16. Exponha suas mãos assim. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Segura essa palavra. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele é o Emanuel, amados. Dá um clique aí, Mateus, por favor. Jesus é o Rei esperado para nos dar um novo sentido para a história da humanidade. Uma identidade humana, divina, estabelecida. Natal. Eu vou estar dizendo algo óbvio aqui. Mas é tanta confusão que eu tenho que falar que o óbvio. E ser pastor muitas vezes é ser mensageiro do óbvio. O personagem principal do Natal não é Papai Noel. Ih, Papai Noel não existe. Mas se você quer chegar em casa para conversar com seu filho, a diferença entre Jesus e Papai Noel. Quer saber? Vou terminar assim. Papai Noel mora no Polo Norte. Jesus em todo lugar. Papai Noel anda num trenó. Jesus voa no vento e anda sobre as águas. Papai Noel vem somente uma vez ao ano. Jesus está sempre presente. Né, Daniel? Papai Noel enche nossas meias com presentes. Jesus supre todas as nossas necessidades.
Papai Noel desce pela chaminé sem ser convidado. Jesus fica à porta, bate e entra no nosso coração. Nós temos que esperar numa fila para ver Papai Noel. Jesus já está próximo quando só mencionamos o seu nome. Papai Noel nos deixa sentar no seu colo. Jesus nos deixa descansar em seus braços. Papai Noel não sabe nosso nome. Preste atenção, nos filmes, tudo que ele diz é o seguinte: olá garotinho, olá garotinha, qual o seu nome? Jesus sabia nosso nome antes mesmo de nós nascermos. Ele sabe não só o nosso nome, Ele conhece nossa história e futuro, conhece nosso coração e quantos fios de cabelo temos em nossa cabeça. Para uns é mais fácil, né? Mas quantos fios de cabelo temos em nossa cabeça? Ó Deus, Papai Noel tem uma barriga que balança como uma gelatina. Jesus tem um coração cheio de amor, graça, misericórdia e perdão. Tudo que Papai Noel pode oferecer é ho, ho, ho. Jesus diz: deixa que eu resolvo os seus problemas. Os ajudantes de Papai Noel fazem brinquedos. Jesus faz vida nova. Consola nosso coração aflito. Repara lares destruídos. Constrói esperanças. Papai Noel pode fazer-nos um agrado, mas Jesus nos dá alegria com a sua força. Enquanto Papai Noel coloca presente sobre a nossa árvore, Jesus se torna presente e morreu na cruz por todos nós. É claro que não há comparações. Nós devemos lembrar quem é o Natal, na verdade. Devemos recolocar Cristo no Natal. Jesus é a razão da comemoração. Jesus é melhor. Ele é muito melhor do que Papai Noel. Muito. 1000 vezes mais. Incrivelmente mais. Jesus é tudo que precisamos. Pode faltar tudo na nossa vida, amados. Pode faltar tudo na sua vida. Segurança, dinheiro, perspectivas de futuro, saúde. Mas por favor, creia. Jamais pode faltar Jesus.